Vamos ver então os principais detalhes relacionados com o interface do Cinema 4D para começarmos a perceber de que forma é que esta aplicação está organizada. Como tivemos a ocasião de ver no vídeo anterior, o Cinema 4D pode ser, de certa forma, intimidatório a primeira vez que é executado, porque contém um conjunto vastíssimo de elementos posicionados ao longo da sua janela. Vamos, de uma forma muito sumária, explicar o que cada um destes elementos é e chamar a atenção para um ou outro detalhe importante para esta fase inicial. Falámos aqui então que existe um menu no topo da aplicação, mas não é só no topo da aplicação que existem menus. Como poderão facilmente reparar, neste espaço aqui interior, a que nós damos o nome de Viewport, nós vamos ter também aqui menus específicos para este painel. E, da mesma forma, vamos ter aqui ao fundo também para este painel alguns menus específicos e nos painéis, no meu caso do Objects, do Tasks, etc., vamos ter também os seus próprios menus. Portanto, uma das características muito peculiares desta aplicação é que cada painel tem, por vezes, na esmagadora maioria dos casos, alguns menus de contexto, menus que são específicos desse painel. Existem também alguns ícones que estão posicionados no canto superior direito de cada um dos painéis. Cada um desses ícones tem funcionalidades distintas que a seu tempo nós teremos com certeza ocasião de verificar. Neste caso temos aqui também alguns detalhes relacionados com as barras de ferramentas. Como poderão reparar, existe para cada um dos painéis ou das barras de ferramentas um pequeno espaço com vários pontos e que é de facto o espaço a partir do qual nós podemos agarrar, por exemplo, neste painel e arrastar e tentar reposicioná-lo numa outra localização. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero reposicionar aqui este painel. Bom, eu posso fazer o seguinte, posso arrastá-lo e reposicioná-lo numa outra localização qualquer, ok? De qualquer das formas, eu posso sempre aqui fazer um undock, isto é, se eu clicar com o botão direito do rato por cima deste espaço e escolher a opção undock, vai-me permitir libertar este painel, isto é, eu posso arrastar e organizar este painel de uma forma completamente independente do ambiente normal da aplicação. Esta funcionalidade é extremamente útil, principalmente quando estamos a utilizar um sistema físico do computador que contém, por exemplo, dois monitores. Num dos monitores nós podemos ter uma parte do programa e no outro monitor ao lado podemos ter vários painéis desbloqueados e que nos vão permitir então aqui organizar o ambiente de trabalho de uma forma muito mais simples. Como podem observar, eu posso agora aqui também fechar este painel, ok? E eu posso arrastar, desbloquear, etc., todos os painéis que eu queira e às páginas tantas vai acontecer o quê? Vai acontecer que eu vou ter o meu ambiente completamente desorganizado relativamente àquilo que é o normal. Ora, o que eu necessitarei apenas de fazer é simplesmente o seguinte, venho aqui a Layout e vou escolher novamente o mesmo layout que eu tinha e o que vai acontecer é que ele vai ser resetado, isto é, vai ser reiniciado. Se eu clicar aqui em Startup, ok? O meu ambiente vai ser novamente reposicionado e, portanto, todos os elementos que estavam eliminados, retirados, movidos de lugar, etc., vão ser recolocados na sua posição habitual. Um outro aspecto fundamental na organização do nosso layout é a possibilidade de redimensionarmos os painéis e o viewport, que é o nome que nós temos aqui para este espaço, que será objeto de maior exploração no próximo vídeo. Neste caso concreto, se repararem, quando eu aproximo o cursor do meu rato aqui destes limites, eu posso agarrar e simplesmente redimensionar. E reparem que automaticamente todo o espaço de organização dos meus controlos, botões e outros tipos de elementos vai ser reorganizado. No caso dos menus acontece aqui esta coisa fantástica. Reparem aqui, por exemplo, no conjunto de menus que está no topo do painel Objects. Se eu redimensionar o meu painel de uma forma extremamente exaustiva, neste caso colocando-o de forma muito curta, o que vai acontecer é que os menus que existem, para além daqueles que estão aqui disponíveis, vão ficar aqui escondidos nesta pequena tecla que eu posso depois selecionar, ok? Há aqui um espaço que desaparece do nosso campo de visão, mas de certa forma dá para perceber então que temos aqui um conjunto de opções que estão disponíveis se eu alargar aqui este painel.
Posso também reposicionar na vertical e, em alguns casos, posso inclusive posicionar aqui num cantinho e redimensionar múltiplos. Vamos fazer aqui um exemplo. E reparem o que é que acontece. Nós temos este espaço interior dividido em 4 outros espaços, cada um deles com a sua caixa de menus, etc. E reparem o que é que acontece quando eu posiciono aqui o cursor no centro. Eu posso agarrar aqui e redimensionar todos estes espaços de uma vez só. Okay? No próximo vídeo vamos então depois explicar como é que funciona este espaço específico aqui dentro, que é maioritariamente a nossa área de trabalho. Um outro aspecto que é importante referir nesta fase é o comportamento das teclas que estão aqui nestes painéis. São designadamente chamados por paletes. Ora, neste caso temos aqui a palete dos comandos, temos aqui a palete de algumas funções e objetos e, neste caso concreto, a ferramenta que estiver selecionada tem então o tom azul de fundo. Isto é, se eu escolher aqui outro tipo de função, vai ser colocada aqui com um tom azul de fundo para percebermos qual é a opção que está selecionada. De igual modo, à semelhança do que acontece com outras aplicações, existem algumas teclas que têm subfuncionalidades. Isto é, por exemplo, aqui no caso desta tecla que aqui está, se repararem tem um pequeno triângulo no canto inferior direito. Se eu clicar e não largar o mouse, o que vai acontecer é que esta tecla vai expandir o menu. Ora bom, o que acontece é o seguinte: se eu fizer um clique no centro desta tecla, o que vai acontecer é, por exemplo, neste caso, a apresentação deste cubo, aqui no ambiente de desenvolvimento ou de trabalho, aquilo que se chama o viewport. Mas, no entanto, se eu fizer aqui um clique e depois largar, isto é, um clique por cima da tecla, eu vou ter a possibilidade de escolher outras opções. Por defeito, neste caso concreto, é o cubo. Como podem observar, eu tenho aqui no topo esta pequena barra que me vai permitir arrastar e, neste caso, libertar este painel. Este painel é um painel específico, porque contém aqui então estes elementos todos. Se eu quiser utilizar este painel várias vezes, sem ter que estar permanentemente a selecionar ali e ver o que é que acontece, eu vou poder agora aqui adicionar diferentes objetos ao meu viewport. Vamos aqui eliminar estes objetos. E tudo isto poderá acontecer, por exemplo, como é o caso deste, que tem aqui inúmeras opções. Bastará para isso fazer aqui um pequeno clique e automaticamente ele fica liberto para que o possamos utilizar de uma forma muito mais simples. Outro aspecto que é também fundamental perceber aqui é que existem determinados painéis que estão escondidos porque estão organizados aqui deste lado, ok? Na maior parte dos casos nós vamos passar o nosso tempo mais preenchido aqui com este ambiente organizado desta forma, isto é, tendo aqui as ferramentas todas disponíveis, tendo aqui embaixo também o espaço destinado para a criação de materiais. Vamos ter aqui o nosso viewport, que é esta área de trabalho, onde vamos montar todo o nosso modelo tridimensional, e temos aqui estes dois painéis. O painel do Objects, que é genericamente um painel que nos vai apresentar todos os objetos que vamos colocando aqui na nossa cena. E depois temos aqui embaixo o painel dos atributos. O painel dos atributos vai sendo alterado consoante o objeto que nós temos selecionado aqui no viewport. E a determinada altura vamos ter a oportunidade de verificar quais são os diferentes comandos e opções que estes tipos de painéis contêm. No entanto, para darmos um exemplo muito básico, eu vou fazer um clique aqui para a criação de um cubo. Okay? Quando eu clicar aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui este cubo. Não vamos agora centrar a nossa atenção sobre estes elementos que aqui estão, vamos apenas verificar que, de facto, aqui no Object, ou Objects, o painel de objetos, aparece então este cubo, aparece um conjunto de outras informações que a seu tempo nós iremos aqui falar, e depois aqui embaixo temos também o painel dos atributos que contém então um conjunto de informações. Como podem observar, eu posso redimensionar aqui o meu painel. À medida que eu vou redimensionando e ele vai perdendo espaço para apresentar todos os seus elementos, vai aparecendo aqui uma barra de deslocamento vertical.
Podemos também reparar no seguinte: para além da existência destes elementos aqui, nós temos aqui selecionado o espaço que está a ser apresentado, o que quer dizer que se eu clicar aqui em Basic, vamos ter aqui esta visão destes elementos. Se eu clicar aqui em Coordenadas, vamos ter esta visão. Clicar aqui em Object, vamos ter esta visão. E em Fong, vamos ter aqui esta visão. Ora, o que acontece neste caso concreto é que, mesmo dentro do painel dos atributos, vamos ter determinadas subsecções que estão comprimidas. Umas estão expandidas, que é o caso do Tag Properties, que está aqui com este espaço visível com as suas opções. Se nós clicarmos aqui nesta pequena tecla, vamos comprimir essas opções. O mesmo acontece aqui com o Basic Properties. Reparem, eu posso clicar na tecla, comprimir e expandir estas opções. Outro aspecto também muito interessante na organização do interface do Cinema 4D é a possibilidade de nós podermos apresentar os vários painéis em simultâneo. Ora, como podem reparar, se eu fizer aqui um clique em Basic, vai aparecer apenas a parte do Basic Properties. Se eu clicar em Coordenadas, vai aparecer aqui o Coordinates, ok? Ora, se eu quiser verificar as opções de ambos os painéis, eu simplesmente tenho que clicar em Basic, depois pressionar a tecla Shift e depois Coordenadas. E automaticamente vai aparecer aqui de uma forma sequenciada, isto é, organizada na vertical, os painéis todos. Eu posso, inclusive, selecionar todos os painéis e depois deslocar aqui na barra vertical e ter aqui todos os painéis completamente visíveis. Como é facilmente perceptível também, e acontece isto noutras aplicações, sempre que um determinado objeto não está selecionado ou uma determinada opção não está disponível, ela fica com uma cor ligeiramente distinta, indicando que de facto não está disponível qualquer tipo de configuração neste caso concreto, ok? E obviamente que sempre que nós temos a possibilidade de alterar um determinado valor, ele estará facilmente identificável. Querendo com isto dizer, obviamente, que estamos a falar na questão de podermos manipulá-lo. No próximo vídeo iremos falar concretamente sobre o Viewport, que é este espaço que aqui está, e vamos introduzir as principais teclas de atalho que nos vão permitir aumentar a eficiência do nosso trabalho no Cinema 4D.